Olá! Na continuidade do tema, contratos administrativos, nós temos que fazer uma pequena síntese do que estudamos na aula passada, né? Estudamos na aula passada as cláusulas exorbitantes, a posição de supremacia da administração pública em face do particular contratado, né? A possibilidade, como disse, de aplicar sanções de rescisão unilateral do contrato, enfim. Agora, nesse momento, nós vamos estudar outra questão importante ainda, que é a parte da fiscalização dos contratos, né? E aqui eu quero fazer uma convocação, né, de todos, para que só existe, na verdade, a possibilidade de uma fiscalização séria do contrato a partir do momento em que o contrato prevê de forma clara e objetiva o objeto que foi contratado. Voltando lá naquelas primeiras aulas, né? Se o edital e se o contrato não for muito claro nas especificações técnicas, na dimensão do objeto, evidentemente que o gestor do contrato ou o fiscal do contrato terão dificuldades, né, em avaliar se o objeto do contrato está sendo cumprido adequadamente. Bem, aqui eu quero fazer uma abordagem mais específica a respeito da definição de gestor e de fiscal de contratos. Na verdade, a doutrina e o próprio tribunal, inúmeras vezes, trata como sinônimo, não é, a figura do gestor e do fiscal. A própria doutrina também faz isso. Mas nós entendemos que existe sim uma diferença entre o gestor do contrato e o fiscal do contrato. Nas nossas normas internas da universidade, nós percebemos essa divisão. Vamos tratar agora, nesse momento, das atribuições do agente fiscalizador, ou seja, do primeiro momento do gestor. O gestor ele deve cuidar, na verdade, como eu disse, de uma forma macro, todos os contratos que estão envolvidos naquela unidade. E ele deve ser aquela pessoa que é o responsável para avaliar, por exemplo, dentre várias atribuições, a possibilidade de prorrogação de um contrato, os problemas da inexecução do contrato, quando esta inexecução poder gerar alguma situação de punição mais grave, ele deve comunicar aos órgãos superiores, não é? Em determinadas situações que ele perceber dificuldades, alguma dificuldade na gestão de um contrato, ele deve solicitar justificativas técnicas, não é? Claro que em algumas situações ele solicita justificativas técnicas, mas eventualmente ele não tem competência para avaliar aquelas justificativas técnicas. Ele deve, portanto, encaminhar ao órgão competente para avaliar. Outra questão importante também é que, em determinadas situações, o gestor pode buscar na assessoria jurídica orientação a respeito do desenvolvimento de um contrato ou de problemas que surgem na execução de um contrato. Portanto, o gestor deve buscar esclarecimentos a respeito de questões técnicas com o órgão técnico e, se for questões de ordem jurídica, com a assessoria jurídica. Portanto, mesmo o gestor, ele não deve decidir naquele âmbito que ele não tenha competência, não tenha capacidade técnica funcional para decidir em um âmbito que ele não tem especialidade, não é? Vamos imaginar um servidor da administração, um diretor, por exemplo, não é? Um gestor de contratos, que não tem uma especialização, não tem uma formação em engenharia. Evidentemente que as justificativas técnicas deverão ser encaminhadas para o órgão competente. Se existir ali um problema de interpretação do próprio contrato a respeito de uma dada situação, encaminha para a assessoria jurídica, não é? Portanto, o gestor deve manter dentro dos autos do processo todas as informações necessárias e relevantes que oferecem algum tipo de intercorrência na prestação daquele objeto, não é?
Outra questão importante, e ainda dentro desse contexto, se refere, na verdade, às funções do fiscal, não é? Em primeiro lugar, o fiscal deve ter o contrato nas suas mãos, não é? Na entrega de bens, na execução de serviços, o fiscal deve ter o contrato com todas as suas especificações técnicas para que ele possa, na entrega do bem ou na execução do serviço, ele possa avaliar se aquilo que está sendo prestado, né, executado ou entregue, é exatamente aquilo que está no objeto do contrato. E ele, percebendo alguma anomalia, ele deve anotar no registro próprio essas informações, essas ocorrências, e encaminhar ao gestor dos contratos para providências. Outra questão importante dentro deste contexto, não é receber também as notas fiscais, faturas e encaminhar ao órgão competente para o seu processamento. E o mais importante, percebendo que a prestação daquele objeto não está em conformidade com aquilo que a administração espera, ou seja, não está em conformidade com o contrato, ele deve rejeitar o recebimento de bens ou serviços que estejam, portanto, em desacordo com a descrição do objeto e encaminhar essas informações ao gestor de contratos, que ele tomará as providências necessárias. E, da mesma forma, o fiscal, na dúvida, não é, seja técnica, seja jurídica, ele deve obrigatoriamente buscar a assessoria jurídica ou assessoria de algum órgão técnico da instituição para que resolva aquela questão que ele tem dúvida. O que não pode, em hipótese alguma, é o fiscal, tendo alguma dúvida, se convencer das explicações formuladas pelo fornecedor, não é? Se ele existir dúvida, ele deve buscar tecnicamente a sua solução, porque se ele errar, ele poderá ser responsabilizado. Portanto, nunca é demais, na dúvida, buscar o amparo dos órgãos especializados para a solução dessas questões. Bem, finalizando, eu quero agradecer imensamente a gentileza de me ouvirem, quero convidá-los a participar, como eu disse anteriormente, de forma efetiva no fórum de discussões, porque é exatamente em razão dessas discussões emanadas do fórum que nós vamos levantar questões polêmicas do dia a dia e vamos procurar, na medida do possível, solucionar com base na doutrina e na jurisprudência dos tribunais, especialmente dos tribunais de contas. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.